tios e tias do Ministério Infantil, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, um canal de ideias para vocês que estão aí precisando. Muito obrigado por estarem aí e eu vou pedir, já deixa o seu like, o seu comentário. Se você quer perguntar alguma coisa, de repente, né, a gente pode te ajudar. Hoje, como vocês já viram aí, nós vamos falar a respeito do culto infantil na salinha. Isso mesmo. Você tem que levar as crianças para a salinha e tá tendo aquela dificuldade. Como eu vou fazer o culto na salinha? Eu estou falando culto na salinha para poder diferenciar do culto na igreja, tá bom? Não necessariamente diminuindo o culto das crianças, jamais, porque eles também louvam e adoram ao Senhor. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós devemos receber essas crianças, né? A sala já está toda organizada, né? O espaço, vamos colocar assim, lá nós fazemos na sala, não temos um espaço grande, é a mesma sala que a gente faz na escola dominical, o estudo, né? Então, nós recebemos as crianças na sala, né? Na nossa salinha e com muita alegria, gente. Nós que trabalhamos com crianças devemos ter sempre um sorriso nos lábios. Por quê? Vêm outras crianças de fora e as nossas crianças também são muito importantes para o Senhor e para o Ministério Infantil. Sem as crianças não haverá Ministério Infantil, não é verdade? Então nós sempre temos que receber essas crianças com muito carinho. Porque se a criança é recebida com carinho, com certeza na próxima semana ela quer voltar a frequentar aquela igreja, as crianças que estão vindo de fora, né? E aí depois da gente ter recebido essas crianças com seja bem-vindo, né? Muito bom. A gente começa com a oração. A oração é o principal, aquela oração inicial, que a gente vai começar um trabalho. E aí a gente sempre fala com as crianças, né? Eu costumo dizer lá na igreja, como a gente começa a orar? Eu gosto muito de perguntar as coisas para as crianças, porque aí eles guardam, né, aquilo que a gente vai falar. Aí eles já sabem. Cabecinha baixa, olhinho fechado e boquinha também fechada. E aí a gente começa a orar, né? As crianças entendem muito bem isso. Oração bem rápida, gente. Coisa com criança, principalmente se a criança tiver com o olhinho fechado, a boquinha fechada, eles não conseguem ficar muito tempo. Então, uma oração de 5 minutos já é esgotante para as crianças. Não há necessidade para uma oração muito longa. Isso você vai fazer sozinha, com a sua equipe, né? Então, uma oração bem rápida, pedindo que o Senhor abençoe o trabalho que vai se iniciar, que ele aceite os louvores, a adoração que é para ele e somente isso. E aí a gente começa a cantar 2 louvores bem alegres. Quando as crianças são maiores, os juniores, a gente pode colocar o hino da harpa, né? Quando eu trabalhava com os juniores, eu colocava 2 hinos da harpa. Depois da oração, porque nós somos assembleanos e assembleanos gostam muito do hino da harpa. Eu amo os hinos da harpa. Mas como as crianças são pequenas, então não deve colocar o hino da harpa, até porque as crianças não sabem ler. E a maioria não conhece o hino da harpa. Então, escolha 2 louvores bem alegres para poder fazer com que essa criança louve com você. E depois, se você quiser, pode colocar um de adoração, né? Já louvou 2 louvores alegres, coloca um de adoração ao Senhor, peça que eles botem a mãozinha no peito e levante a outra mãozinha para adorar o Senhor. Isso a gente tem sempre que instruir, porque a criança, né, ela tá em fase de aprendizagem. Então a gente tem que estar sempre falando. E aí a gente pede para um deles fazer a leitura da palavra, né? A gente já pode pedir. Se for as crianças muito pequenininhas, não tem como, né? Então, uma tia vem com um cartaz
né? E falando ou gesticulando. Ontem mesmo eu estava conversando com uma tia que ela tinha muita dificuldade sobre isso. Como fazer, porque as crianças dela são muito pequenas, né? E ela precisa fazer o versículo, né? Que as crianças entendam aquele versículo. Então, por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu posso vir com um cartaz com uma lâmpada, os pés e a Bíblia. E aí a gente fala o versículo, lâmpada, e pede para que eles repitam. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E volta lá. Não coloca um versículo muito longo, porque o versículo muito longo as crianças não vão lembrar, né? Então, ou também batendo palma. Lâmpada para os meus pés. Isso também funciona bastante. A gente pode fazer gestos também, né? Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu filho ou o seu filho unigênito, porque a gente vai explicar a criança que é unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente ensina a criança dessa forma. A criança é muito visual, gente. Não adianta a gente escrever as palavras, a criança não vai decorar assim, tá bom? Então depois nós temos 2 louvores de adoração ao Senhor. Esses 2 louvores você pode fazer um só, aí você decide, né? 2 louvores. Você pode colocar 2 alegres lá em cima e depois esses 2 de adoração, aí você que sabe. Aí a gente começa com a oportunidade para as crianças. Essas oportunidades já estão definidas, né? Olha, fulana, você vai louvar. Se é o dom dela, a gente já conhece as crianças, né? Você vai ler um versículo, né? Então, aquelas crianças ali, elas já sabem aquilo que elas vão fazer. Aquela criança que já te contou, que teve um testemunho, você pode pedir para ela falar o que aconteceu, também é legal. Aí temos a apresentação dos visitantes, se houver, né? E o ofertório. O ofertório, a gente convida uma criança para louvar também. E aí outra criança vai passando a ofertinha. Eu peguei aqui, ó, o ofertório. Isso aqui é aquele coadorzinho de café. Eu pintei, tá? De verde, de tinta de tecido. Deixei secar bem, que demora um pouquinho. E aí fiz o menininho aqui, ó. E coloquei no ofertório. E das meninas a mesma coisa. Eu pintei de rosinha e coloquei a menininha. Aí na hora do ofertório, peço um menino para passar o dos meninos e uma menina para passar das meninas. Mas isso a gente já tem que instruir a criança. Gente, se a criança vir com 10 centavos, não é que a gente está querendo dinheiro das crianças, mas eles precisam aprender que tem que ofertar para o Senhor, para a obra do Senhor. Tá bom? Aí, olha, eu peguei aqui, então vamos continuar aqui, depois eu volto. Aí depois do ofertório tem a ministração, isso a tia vai fazer, tá? Eu tenho um outro vídeo falando sobre planejamento para aulas e o culto na salinha. Em relação à ministração. Ai, como que eu vou fazer essa escala qual é o tema que eu vou usar? Toda semana eu tenho que ter um tema diferente, como eu faço, e aí eu vou explicar a vocês como vocês podem fazer esse planner. É bem legal, ele já tá aqui no canal, só você dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que ele vai estar aqui embaixo, tá bom? E aí depois da ministração voltada para as crianças, gente, por favor, não abra só a Bíblia e fique ali só lendo. A criança não vai ficar sentada. Eu tenho muita gente, né, falando no grupo que as crianças não estão prestando atenção porque não está sendo voltado para a criança.
A criança ela fica muito pouco tempo sentada observando, se ela não tiver algo que venha a dar aquela animação nela. Então você tem que ter visuais voltados para a criança. E aí eu tô explicando também nesse vídeo quais os visuais que você pode usar, como você deve fazer, que é bem legal, tá bom? Até a respeito de como você pode fazer essa parte do versículo, tá? Eu tenho que usar só visual de EVA? Não. Temos outras maneiras também de trabalhar, até com recicláveis, gente. Isso aí não tem desculpa para não usar, porque é bem fácil. É trabalhoso, mas é bem fácil, tá? Então aí nós temos a oração final, que pode ser você ou algum tio ou tia do departamento infantil que tá ali na salinha junto, ou pode ser uma criança também, você convidar uma criança para poder fazer essa oração final, agradecendo ao Senhor por esse culto. E no final, gente, depois que acabou, todas as crianças saíram, né? Eu costumo dar as mãos às crianças, né? E dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Aí as crianças, já sai tudo animada, né? E a gente costuma servir um lanchinho, né? Não precisa ser uma coisa cara, pode ser uma pipoquinha com suco, né? Porque tem crianças, não sei aonde vocês moram, não sei como é a igreja de vocês, mas a minha igreja é bem carente. E aí quando tem criança de fora, né, a gente gosta muito de servir um lanchinho, quando dá, né? A gente sabe que é tudo muito difícil, mas é legal. Então, gente, tá aí. Aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, esse plano de rotina que eu fiz, que é para colar lá na parede, né? Essa semana eu vou estar lá para poder decorar a salinha e vou mostrar para vocês. Olha, começa aqui, ó, oração. Isso aqui é bom vocês colocarem na parede, porque a criança já vai saber a rotina do culto, né? Então ela não precisa ficar perguntando toda hora, tia, e agora? Tia, e agora? O que a gente vai fazer? Não precisa. Então, ó, oração, louvor, devocional, hora da história, atividade, ofertório, oração final e aqui começa de novo, né? Termina aqui, oração final. Não botei lanchinho, tá? Então é bem legal fazer. Aí, gente, uma dúvida que eu quero tirar. Tia Paola, eu não tenho como fazer culto. Não tenho, porque eu não tenho espaço. A minha igreja não tem condições de fazer um culto voltado direcionalmente para as crianças. Você pode fazer sim. Como? Não tem como fazer essas atividades todas. Você pode começar orando com as crianças, né? Só tem espaço para as crianças ficarem sentadas naquela mesa. Ok, ótimo. Você ora com as crianças e louva. Pode ser, eu levo muito os meus cânticos, né? Eu tenho visuais de cânticos. E aí as crianças já até conhecem, eles até pedem para louvar, né? E aí louvam com aqueles cânticos e depois a gente ministra a história com os visuais. E aí no final ora e eles vão... Ou muitas vezes depois da ministração, eu sempre tenho um trabalhinho voltado para aquilo que eu falei. Entendeu? Se eu falei da Arca de Noé, vai ter aquele trabalhinho, ou uma pintura, ou o que seja, da arca, entendeu? Então, pode-se fazer também assim, não vai ser um culto, mas ali você está ministrando para as crianças estão aprendendo e as crianças não estão ficando dentro do culto saturadas, né? Porque elas não entendem nada daquilo que o pregador está falando. Então, o ideal é sempre levar para a salinha, mesmo que não dê para fazer o culto kids, que eu acho que é assim o desejo de todos que trabalham no Ministério Infantil, que lideram as crianças do Ministério Infantil, mas infelizmente tem igreja que não dá ainda, né? Então a gente tem que improvisar, a gente tem que saber fazer alguma coisa para tirar as crianças dali, né? Então, eu espero que tenha ajudado, eu tô sempre aqui querendo ajudar.
É tão bom quando a gente pode ajudar, né? Eu fico muito feliz. E aí eu sempre tiro algumas dúvidas lá do grupo para fazer vídeo aqui, porque eu sei que é a necessidade de muitos tios e tias do Ministério Infantil. E eu queria deixar um versículo em Salmo 143:10, que diz assim: que sua oração seja a mesma de Davi. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Que você possa fazer essa oração de Davi e o Senhor possa te responder com toda a felicidade. Deus te abençoe e não desista. Deus é contigo. Tchau, tchau.